O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira a prorrogação da quarentena no estado por mais 15 dias com flexibilizações e aberturas econômicas progressivas. Pelo plano, a capital paulista poderá já ter a retomada de funcionamento de concessionárias, imobiliárias, escritórios, comércios e shopping centers, mas ainda com restrições. De acordo com Dória, a retomada será dada nas cidades que tiverem redução consistente no número de casos, disponibilidade de leitos nos hospitais públicos e privados e nas que obedecerem o distanciamento social. Denominado Plano São Paulo, a proposta prevê 5 etapas, nas quais as regiões serão classificadas em fases por cor, de acordo com os critérios definidos pela Secretaria Estadual da Saúde e também pelo Comitê de Contingência para o Coronavírus. O uso de máscaras continuará sendo obrigatório aqui em São Paulo, segundo essa determinação. E aí, Fiuza, o que é que você achou desse anúncio feito hoje pelo governador Dória aqui em São Paulo, Fiuza? Ô, Vitor, acredito, eu perdi o meu retorno, não sei se você está me ouvindo aí. Estamos ouvindo, Fiuza. Manda ver. Estamos te ouvindo. Alô. E acho que o Fiuza está sem o retorno, a gente vai tô fazer o reparo lá para ele. Agora ouve, Fiuza? Agora voltou. Manda agora ver voltou. então. Vai lá. Estou te ouvindo. Desculpe. Bom, Vitor, esse assunto, o problema desse assunto é muito boa notícia, né, da reabertura gradual. Agora, é um assunto que está flutuando em critérios não demonstrados, né? Quer dizer, então, isso, por exemplo, a extensão da quarentena que foi exercida até agora, ela será examinada, né, como uma medida sujeita a críticas, né? Então, o que acontece é que os critérios, como o Zé Maria Trindade acabou de explicar muito bem, a própria OMS já alertou para as frentes de contágio tendo passado para dentro das residências. Nesses casos que o Zé citou, como, por exemplo, né, os saudáveis que circularam, que tiveram que circular e voltaram e trouxeram contágio, mas também o contágio já estava plantado antes da quarentena pela população infectada. Então, a premissa do lockdown, do fica em casa, que virou quase que um tabu, né? Quer dizer, a gente estava falando aqui de fake news, eu tive bastante essa experiência. Todas as vezes que você trouxe para a discussão sobre a melhor medida e discutiu a possibilidade de uma circulação restrita com todos o protocolo de responsabilidade, isso se trouxe para uma patrulha muito severa, uma patrulha psicológica, moralista, né, como se isso fosse um ato assassino e fake news, né? Então, é o momento de derrubar esse tabu e a reabertura das atividades é urgente. A asfixia social se faz grave, né? É uma tragédia que está sendo gestada e eu digo isso porque eu acredito, quero encorajar, né, os governantes a avaliarem precisamente os critérios da circulação com os cuidados, para não insistirem mais no trancamento além do que é necessário. Já passou o período de quarentena viável, né, para que não tranque a população não fique sem meios e possa, de fato, circular com responsabilidade, que esse é o nosso futuro. O fica em casa, o tabu do fica em casa já tem que ser superado nesse momento e acho que vai ser superado agora em São Paulo. Augusto, e antes de passar para você, deixa eu acrescentar mais uma informação. O anúncio de um início de flexibilização nas medidas restritivas da quarentena, feito pelo governador de São Paulo, João Dória, nesta quarta, foi mal recebido entre empresários donos de redes de lojas de shoppings. A impressão geral é a de que o governo não foi claro em relação aos shoppings e que isso vai dificultar a organização das empresas. Também existe um receio de que as vendas ficarão muito baixas no primeiro momento e não serão suficientes para cobrir os custos com a reabertura. A cidade de São Paulo poderá abrir com restrições escritórios, o comércio de rua, shopping centers, concessionárias e imobiliárias a partir da próxima segunda-feira, 1º de junho. Shoppings, por exemplo, terão que adotar ações para evitar aglomerações. Estandes de venda de prédios terão que seguir recomendação
para serem ventilados. O estado foi dividido em 18 regiões e a primeira fase, vermelha, é de alerta máximo, com o funcionamento apenas de serviços essenciais. É essa fase que a gente está atravessando agora. A fase 2, laranja, na qual a gente deve entrar, é a de controle, de atenção, ainda com medidas restritivas, mas onde já é possível iniciar a flexibilização de alguns setores, como atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércios e shopping centers. Na fase 3, amarela, é possível a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza, mas ainda com restrições de horário e de fluxo de clientes, somados aos da fase 2. Já na fase 4, verde, haverá um nível de abertura maior, incluindo academias, mas ainda com restrições. E a fase 5, chamada de novo normal controlado, traz a liberação total, mas com as medidas de higiene. O Augusto, e essa reclamação aí dos empresários do setor de shopping centers é compreensível, né? Porque a conta vai ter que fechar, né? A reabertura não pode ser mais cara que a paralisação. E não é a única, né? Eu estou à vontade porque eu saudei a mudança de rota com bastante entusiasmo. Achei que era uma demonstração de que não se deve ter compromisso com o erro. Mas hoje, na apresentação, que eu achei confusa também, faltaram esclarecimentos e sobraram frases destinadas a dizer: olha, nós estamos abrindo, mas até agora estivemos certos, né? Não estamos dizendo que houve algum erro, subiu a taxa de adesão, etc. É bobagem isso aí, né? É uma demonstração de grandeza você corrigir os rumos se você percebe que os resultados são insatisfatórios e que é hora de dar um passo além. Não ficou clara não só a situação dos supermercados. Eu não sei quais cidades ou regiões vão começar primeiro, eu não sei exatamente como é cada uma dessas etapas, não ficou claro nada disso. E é o seguinte, eu esperava clareza com informações do seguinte tipo: Ribeirão, por exemplo, já que eles têm o dever de ser didáticos, os integrantes da equipe que combate, e o governador Dória nomeou para combater o coronavírus, os seus integrantes têm que ser claros, né? Então, olha aqui, por exemplo, Ribeirão, que já tem tais e tantos leitos de UTI, tantos casos confirmados e tal, pode fazer isso, vai estar nessa faixa aqui, nesta cor aqui que permite isso, isso e isso. É muita conversa e pouca clareza e informação honesta. É só chegar e falar que vai abrir, aqui não vai. A região do Pontal, por exemplo, entrevistamos outro dia o prefeito do Pontal que descreveu a situação em que eles vivem. Era o caso de dizer, no Pontal do Paranapanema a situação vai ser essa. Na cidade de São Paulo vai ser assim. Quer dizer, houve mais ênfase nas restrições do que nos sinais de abertura. Quando é hora, sim, de retomar, porque a certa altura um dos integrantes do grupo disse: olha, o isolamento já cumpriu o seu papel. O sistema de saúde está pronto para acolher, que é o que a gente sempre disse aqui. Foi para isso que existiu o isolamento. Agora, por que essa insistência em provar que não errou? Não errou, aqui não houve erro, etc. É hora de, com mais arrojo, com mais coragem, procurar o que pode ser feito e o que ainda não é possível. Sabe, os jornais, por exemplo, eles publicam com uma maior alegria assim, os 5 estados em pior situação, e esquecem de colocar ao lado, num gesto de generosidade com os leitores, os 5 estados que estão em melhor situação, porque existem e esses estão abrindo. Agora, no mesmo dia em que o governador Dória vai anunciar a sua abertura, os repórteres da Folha continuam lutando, combatendo nos subúrbios de Berlim, né, no fim da Segunda Guerra Mundial, com tudo perdido, e o Hitler encarregando garotos ali de resistir aos aliados. Que está aqui: lockdown tem apoio de 60% da população, diz Datafolha. Vamos lá. 60% da população quer dizer que os favelados
né, que não podem fazer nenhum tipo de isolamento, eles querem o lockdown. Eles entenderam essa expressão, claro. O pesquisador ligou e disse, escuta, o que você acha? Devemos ou não adotar o lockdown? E o sujeito, right. Ok. Falou em inglês com eles, né? Gostou do termo lockdown, não pediu tradução. É muito cinismo. Uma pesquisa dessa aqui serve para quê? Para nada. Ela própria se anula quando diz o seguinte, 60% da população querem um lockdown, tá? Então vamos lá. 52% defendem a ideia de que pessoas fora de grupos considerados de risco devem ter livre circulação. Que tal? 60% a favor do lockdown. Só que 52% defendem a livre circulação de quem não é do grupo de risco. Não fecha o número. Será que eles não fizeram a conta? Se tem 52%, não é possível que 60% queiram o lockdown. Então eu queria saber como foi feita a pergunta e queria sugerir, humildemente, que eles tentem enxergar alguma luz nesse horizonte aí, que está escuro demais. Tá certo? Não precisa colorir, não. É só não aumentar a zona de sombra, que é o que fazem todos os dias os jornais da imprensa convencional. Agora 7h36. Zé Maria, quero ouvi-lo também aí sobre essa decisão do governador João Dória, esses novos passos da reabertura anunciados hoje por ele, em 2 minutos e meio, Zé. Pois é, olha, a história é a seguinte, num determinado momento é preciso entender que houve erros, né? E nós, o Augusto tem toda a razão, nós imaginávamos aqui que o governador João Dória iria dizer, olha, nós erramos aqui em alguns pontos, não precisava tanto, e a saída inteligente anunciada por ele seria exatamente o tratamento regional, ou seja, cada bairro da cidade teria um tipo de procedimento. Não se pode pensar que o centro de São Paulo seja tratado como em outro bairro, um bairro mais aberto e tal, e uma cidade do interior com uma cidade maior. E no momento exato em que há uma mudança do perfil do infectado, saindo das capitais, que já estão em número muito grande de pessoas infectadas, inclusive os não sintomáticos, assintomáticos que transmitem e tal, mas que não têm absolutamente nenhum sintoma. Então, a gente tinha essa expectativa e ficou meio confuso. Mas é uma fase seguinte. Eu ouvi reclamação de representantes de empresários que dizem o seguinte, é a falta de horizonte. São Paulo é a grande locomotiva do Brasil. Parar uma locomotiva assim é no mínimo muito perigoso, porque essa engrenagem da economia, quando ela para, fica muito difícil de ser retomada. Augusto, aqui em Brasília, nós já estamos no passo seguinte, depois de 68 dias, 68, hoje foram abertos aqui os shoppings, com várias restrições, medindo temperatura, limitando o número de pessoas, a praça de alimentação não pode funcionar, só para pegar e levar o delivery, né? Com medidas de segurança, e encheu. Alguns encheram, houve fila e reclamações. Mas, enfim, Brasília tomando ali a sua caminhada normal. E ficam, por último, né, as academias, salões de beleza, clubes, cinemas, teatros, restaurantes também vão ficar por último, só vão funcionar delivery. Mas, enfim, é o passo a passo aí, voltando ao normal. Eu estranho que o governo não seja claro com relação a essa expectativa e com essa projeção. O empresário precisa de, no mínimo, 3 meses para uma projeção, viu, Vitor? Pois é, e segundo o Datafolha, como o Augusto citou agora alguns números, os brasileiros são majoritariamente favoráveis ao lockdown, de acordo com o Datafolha, que é o confinamento radical para combater a transmissão do coronavírus. Ao menos é isso que mostra a pesquisa feita pelo Instituto na segunda e na terça, quando foram ouvidos 2.069 adultos por telefone. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Para 60% dos que foram ouvidos, a medida é recomendável. Já 36% são contrários, 2% não souberam responder e 1% se disseram indiferentes. Esses, portanto, alguns números dessa pesquisa do Instituto Datafolha, que foi divulgada hoje, que Augusto mencionou há pouco, que, segundo eles, mostram um apoio ao lockdown.
O Augusto quer falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa aí do Datafolha, Augusto? Diga aí. Não, eu queria dar uma informação que eu acho importante Por favor. sobre a pandemia de coronavírus. A apresentação de hoje do Grupo de São Paulo, que combate a pandemia, porque a gente tem criticado aqui sistematicamente essa confusão de números e a manipulação de números. Eu gostaria de manifestar minha estranheza com o seguinte dado. O prefeito, hoje, diz que já estão disponíveis 1.007 leitos para pacientes de Covid-19. No boletim de ontem, dia 26, aparecem 692 leitos, dos quais 587 estariam ocupados. Por isso, no boletim de ontem, a taxa de ocupação de leitos de UTI estava em 85%. Bom, se os leitos forem 1.007, como disse hoje o prefeito, a taxa de ocupação cai para 58,2%, o que fica muito longe dos sinais de colapso. Eu queria saber qual o número é o certo. Só isso. Fiuza, também quero ouvi-lo sobre essa pesquisa do Datafolha mostrando apoio ao lockdown. Fiuza. Não, eu acho que o Augusto já esgotou o assunto, porque o que a gente sabe é que a população na periferia não pôde atender majoritariamente, e quando atendeu foi debaixo de pancada, né? Assim, a gente viu diversas cenas, inclusive quero chamar a atenção, muitas mulheres, né? Sendo tratadas de uma maneira animalesca, né? Assim, em várias periferias, isso aconteceu no Brasil inteiro, e passando fome, com garrote social, se aglomerando para tentar auxílio emergencial. Fica realmente muito difícil você imaginar que essas pessoas votaram, né? Estão desejando aquela realidade imaginária de ficar em casa que fica tudo bem, né? O Zé Maria também citou o caso de Nova York, evidentemente que essa premissa há muito tempo que ela não é segura, né? Tu fica em casa, seja ético, responsável e você estará livre do perigo. Isso não é fato, isso não é verdade. Nova York provou, o Zé citou os dados, né? Quer dizer, o Andrew Cuomo, governador de Nova York, se disse decepcionado com aquele resultado. Então, como disse o Augusto Nunes, não se trata de recriminação, as investigações estão sendo feitas, inclusive de compras, né, de estatísticas que basearam compras aparentemente incorretas, né, mas nesse momento é evidente, eu não sei a metodologia da pesquisa, mas é evidente que o anseio da população é para voltar a circular de maneira sempre responsável, e a população percebeu, né? A gente tem todos os sinais de que a população percebeu que o aprisionamento foi exagerado.